You know how I usually start with, Olá, eu sou Catarina, I'm a Portuguese polyglot and blah, blah, blah. Well, says who? How do you guys know I'm a polyglot, that I speak so many languages? Well, I never felt the need to prove the fact that I know 12 languages, but I can actually use that knowledge to help you with your European Portuguese. Today, we're going to test my pronunciation in all the 12 languages that I've learned by order that I've learned them. Essentially, it's a demonstration to show you how you can test your pronunciation in Portuguese by yourself, completely for free, doesn't cost you anything, and it is an important part of learning the language. Because if you do not pronounce things correctly, people may not understand you, and that will lead to frustration and maybe you want to give up. And that is not the idea. So I will either show off or embarrass myself. We will see, using the one and only Microsoft Word. And don't worry, because if you don't use Microsoft, if you use Apple, you can also do this using a Google Doc. And two things here before we start. One is accent and pronunciation are two different things. You may always have an accent, as you'll probably hear my own when I'm speaking these different languages. But the important thing is the pronunciation, really. So hiding where you come from is per se not an issue, but being clear in what you're saying in your message is. The other thing is, I am not going to exactly be speaking in the languages. I thought of simplifying and simply read out loud from text. So you will see the text and then I will react to the results in Portuguese. So then you get some listening exposure as well. No subtitles. We'll just leave it at that. And I am by no means saying that I speak all these 12 languages. The levels vary immensely. What I want to do is give you that information about the languages that I have learned in Portuguese, and the repetition will help you. No subtitles to really test your listening comprehension. So it's kind of like a two-in-one, okay? Okay, so we are here in Word. You will just click on the dictate button, and in the settings, you need to select the correct language. Portuguese from Portugal. And here we go. Let's see how well AI can understand me in my own native language. Ainda não sei se amanhã de manhã vou ao mercado com a minha irmã ou se entretanto passo pelo supermercado lá já hoje. Ok, isto foi espetacular. A inteligência artificial está a ficar cada vez melhor porque perceber-me, eu sei, não é fácil. E eu até de propósito pronunciei supermercado como supermercado. Supermercado. Peraí, mas ele apanhou. Ok. Agora, inglês. Inglês britânico, porque esta palavra eu ouvi quando trabalhei em Inglaterra e demorei um tempo a perceber o que era. Então, she's feeling poorly, is she? Ok, nada mal, mas também eu aprendi inglês durante a minha vida quase toda. Comecei aos 5 e a última vez que eu fiz um exame de Cambridge foi aos 22, ok? Então foi uma língua que eu aprendi durante muito tempo, não só na escola, mas também fora da escola. Eu tive aulas extras. E agora francês, eu aprendi francês durante 6 anos na escola e depois, uns 10 anos depois, eu fiz um curso B1 na Holanda, em Amsterdão. Puseram-me no nível B1 e ao fim de 3 meses eu fui... 3 não, foram mais. Mas eu fui, já não sei, mas ao fim de uns meses passei uma semana em Paris e aí colocaram-me num nível C1. Mas é uma língua, portanto, que eu tenho, é um nível avançado, mas não é de todo fluente, porque nunca vivi num país francófono e, portanto, não sei colloquialismos e coisas assim. Angèle, avec ses mélodies accrocheuses et ses paroles incisives, est devenue une figure de proue de cette nouvelle vague.
Dans son album Prole, elle aborde des thèmes tels que le féminisme et la pression sociale. La chanson Balance ton quoi utilise l'humour et la satire pour critiquer le sexisme. La chanson est devenue une sorte d'hymne pour l'égalité des genres. Bom, isto não para, mas vamos ver. Angèle. Ok, aqui sete nouvelles. Houve aqui um problema. Que talvez eu tenha dito la chanson, enganei-me, eu acho, se é a chanson, mas não é um problema de pronúncia, foi distração. Ok, esta palavra eu não consigo pronunciar em francês, não sei como é que se pronuncia. Aquele M e o N é um mistério para mim. Ok, italiano. I libri antichi, come scrigne preziosi, capita che celino tesori inattesi, ma è quanto quelli che il buon Santi vi trovò, ossia una serie di assonanze e frasi identiche con tante opere di Shakespeare. L'ipotesi che lo sconosciuto scrittore italiano avesse derubato il grande scrittore inglese di idee e parole fu immediata, ma le date non tornavano in quanto quel volume precedeva di un bel pezzo le opere del bardo. E da qui la ricerca e gli studi. Estranho, eu disse Celino, mas era Celino. Uma diferença pequena. Nem sei se é uma palavra. Ma è quanto, eu disse ma è quanto. Si vi trovo e ritrovo. Já não sei o que eu disse. L'ipotesi, e aqui ficou hipótese. Ok, não foi mal. Eu acho que eu li muito rápido e então houve partes ali que eu me enganei. Mas em termos de reconhecer a pronúncia, eu acho que está bom. Italiano eu aprendi em 9 meses, fiz um curso no Instituto Italiano, quando entrei para a faculdade, e depois fiz um curso de 2 semanas em Roma, e mais tarde fiz Erasmus em Roma, 5 meses, portanto vivi em Roma 5 meses. Foi uma língua, trabalhei 2 verões em Roma, em Itália, portanto uma língua que eu adoro e considero-me fluente, mas é uma língua que não tenho tanto contato hoje em dia. Ok? Agora, polaco. Não, polaco foi então uma língua que eu também fiz a mesma coisa, aprendi a língua durante 9 meses, depois fiz um curso em 2 cidades polacas durante 3 semanas, no verão, e depois mais tarde vivi na Polónia durante pouco mais de um ano. Vamos ver como está o meu polaco. Joachim, co się stało? Przez cały dzień czułem się nieśmiała i martwiłem się o mój angielski. Próbowałam ci pomóc, ale nie mogłem tego zrobić. Chcę, żeby mój angielski był doskonały, ale mówienie jest dla mnie przerażające. Byłoby tak łatwo, gdyby wszyscy w Anglii mówili po hiszpańsku lub coś, co mogę zrozumieć. To jest za trudne. Chcę iść do domu. Engraçado como escrevem Joaquim. Eu não sei se pronuncia assim em polaco, mas o J tem o som de Y. Então, Joaquim. É engraçado que eu disse próbowałam e na verdade é próbowałem, porque é um rapaz que está a falar, mas eu estou habituada a falar na condição de mulher. Então, isso no polaco tem muita influência. Pois, esta palavra eu não conheço, então também não consegui pronunciá-la bem. E fica claro, não é? Neste tipo de exercícios. Pronto, foi bem melhor do que outra tentativa que eu tinha feito com um texto que era mais formal. Então, para mim, não, eu quando me ouvi, pensei, não, isto não é o polaco que eu sei falar. Tem de ser, eu tive que procurar um texto que fosse mais acessível para o meu nível, que eu percebesse o que é que eu estava a ler e faz toda a diferença. Ok, holandês eu estudei, fiz vários cursos, mas basicamente vivi 10 anos na Holanda, portanto, esperemos que isto corra bem. Als ik stiekem oefen, heeft niemand iets in de gaten. Over een paar dagen zal ik ze eens verrassen. Hey, die Donald, zo'n haast om bij de patatkraan te komen? Ik dacht dat je alleen in je slaap wandelde. Engraçado aqui
Em vez de over, of een paar. Talvez uma coisa que eu tenha que tomar atenção quando eu falo holandês, porque o V tem um som de F em holandês e às vezes dá confusão na minha cabeça. E é uma questão de grafia, porque às vezes escreve-se assim, outras vezes de outra maneira, que eu sempre achei confuso em holandês, mas é basicamente olá. É esquisito o Word mudar, colocar algumas palavras com letra maiúscula, mas de resto estava bem. Acho que é só o over par. E se calhar eu estou a pronunciar aqui over par como um F e não é. Que anda confusão. Bom, passemos à frente. Bom, espanhol, vocês podem achar que não é um problema para mim, mas na verdade eu nunca vivi num país onde se fala espanhol. E nunca estudei muito espanhol. O que eu fiz foi, a certa altura, também ainda na Holanda, fiz um curso, depois tive umas aulas privadas, mas não fiz muita coisa e, portanto, nunca tive muito contato com a língua. O contato foi mais de input, de crescer e ouvir espanhol na televisão, portanto, obviamente o vocabulário não é assim por aí além. Ah, identifico é mais, eu acho que o que eu apanho é a musicalidade da língua e eu sei onde trocar os sons relativamente ao português, portanto, mas vamos ver como é que corre. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente de autobús en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Llevou uma vida pouco convencional. Então, obviamente eu não estou a pronunciar 32 corretamente em espanhol. Se calhar estou a fingir que sei, quando não sei. Vou ter que investigar os números em espanhol. Eu sei que dos é dos. Agora 30 não é 30? 30? Agora não sei. Lá está, porque às vezes eu misturo, confundo-me com o italiano, então. Mas de resto está bem. Ok, sueco, eu aprendi o básico de sueco, foi só o nível A1 que eu fiz há 10 anos. Portanto, é uma língua que, para mim, em termos de fonética, foi muito difícil no início. Ah, os holandeses com quem eu tive as aulas apanharam muito mais depressa a pronúncia do que eu, portanto, eu tive que me calar e ouvir para me sentir segura para poder falar. Não é uma língua que eu saiba dizer grande coisa. Eu fui a Estocolmo depois desse curso e consegui fazer o check-in no hotel, conseguir uma loja, uma sapataria e fazer perguntas, mas isto há muito tempo, portanto não é. Vamos ver como é que eu me saio aqui. Jag har inte läst något sommarbadet har visat förut. Jag vill inte laga ifrån miggbocken. Eu acho que vale a pena fazer outra vez. Vamos tentar. Eu ali atrapalhei-me no meio. Jag har inte läst något som är poddet har visat förut. Jag vill inte laga ifrån miggbocken. Raio do bocker, põe sempre bocker em vez de bocken. Enfim, nada mal, não acham? Espetáculo, é uma língua que eu juro que não tenho quase contacto nenhum. Pronúncia é difícil e as regras e tal, não me lembro, mas adoro o som. Vamos ver a próxima. Alemão. Alemão eu estudei durante 3 meses, tive aulas individuais. Foi um hobby muito caro, mas adorei. Aprendi a falar? Não. O que eu fiz foi aprender a gramática do A1 a B1, nem sei porque na altura foi o que foi. Eu percebo muita coisa por causa do holandês, e pronto, mas não, nunca tive de falar, basicamente. Vamos então ver como está a minha pronúncia em alemão. Ich lebe in einem Einfamilienhaus. Es besteht aus 3 Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einer Küche, einem Esszimmer, einem Computerzimmer, 2 Badezimmern, einem Gästezimmer und einem Dachboden.
Draußen befindet sich ein mittelgroßer Garten auf der Rückseite des Hauses, eine Garage an der Seite und eine kleine Vorgarten mit Rosen und zwei Kastanienbäumen. Das Haus ist außerdem von einem Holzzaun umgeben. Im Garten haben wir ein paar Gartenstühle zum Entspannen, einen Schaukel und eine Rutsche für meine kleine Schwester und einen Schuppen für die Gartengeräte. Unsere Küche hat einen großen Tisch in der Mitte, worauf wir die Mahlzeiten zubereiten oder Snacks essen. Foi muito cómico fazer isto, porque eu reconheço as palavras quase todas por causa do holandês. Vamos ver. Ok, eu acho que, em geral, nada mal. Muito divertido. Estou-me a rir, mas agora. Ah, ok. Agora vem o Frísio. E Frísio, o Microsoft Word não tem Frísio. Frísio é uma língua que eu nunca aprendi, mas eu ouço todos os dias. Portanto, é uma língua passiva para mim. E eu vou dizer estas duas frases que eu ouço muito. Se alguém souber frísio, diga-me nos comentários como é que está, ok? Ik ben vlug. Jullie maaien daar net van. Então, chinês, mandarim chinês, eu aprendi mesmo antes da pandemia, num curso online, self-paced, que eu sinceramente não é o meu estilo, porque na altura não havia interação com o professor, só na fase de teste. Então não funcionou bem. É uma língua complexa, obviamente, mas para mim foi mais. Foi um namoro, assim, um flerte que eu tive e que sei que um dia vou levar mais à séria. E, portanto, o meu conhecimento é limitado. O que é interessante é quanto mais input, melhora o output. Eu tive aqui há uns tempos, voltei a ver uma série chinesa e foi impressionante. Ao fim de tantos episódios, eu conseguia perceber cada vez mais. Portanto, input ajuda sempre. 小天的爸爸在一家大公司工作，妈妈在一家咖啡店工作。爸爸的工作很忙，小天每天下课后就去咖啡店等妈妈，再和妈妈一起回家。Vamos ver como é que correu. Estou a comparar os caracteres. É aqui um erro ali qualquer no tien. Mas pronto. Aqui também eu reconheço o caractere, mas não me lembro o que significa. Sei que é um conhecido, mas eu não disse tu, disse outra coisa. E também, em vez de dan, se calhar disse de. Pronto, acho que para chinês não foi nada mal. Mas é interessante porque eu também testei isto com outro texto que era mais complexo e não funcionou tão bem, porque aqui tem palavras básicas, algumas básicas, que eu já ouvi mais vezes e isso ajuda. Lá está, eu não consigo reproduzir uma coisa que eu nunca ouvi. Quer dizer, posso, mas vai ser mais artificial. Ok, húngaro é uma língua que eu comecei a aprender há um ano. Mas só comecei há 2 meses a ter aulas à séria com uma professora. Até lá, andei a analisar o que é especial do húngaro, andei a ouvir muito e a tentar ganhar vocabulário, coisa que para mim é difícil, e eu comecei a aprender húngaro para me colocar na posição de beginner, de principiante, para melhor ajudar os meus unschoolers. E não sei se todos têm noção que está a funcionar. O
o meu programa de português europeu está a melhorar por causa da minha experiência com o húngaro. Bom, vamos então ver. Esta frase é tirada de um vídeo do canal Easy Hungarian. Az egyik dolog például, hogy megtanultam azt a sok-sok szót, de amikor beszélni kell, akkor nem jönnek, nem tudom használni őket. Ok, nada mal. Então, o problema foi aqui, portanto, megtanultam. E provavelmente fui preguiçosa e não pronunciei o M. Foi por isso. So that was my demonstration of how you can practice, test your pronunciation by yourself without spending any money. And if you need more free resources to improve your Portuguese, check this video because at the end of the day, it's not only about pronunciation, right? Language learning is about a lot more. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima.